Oi, tudo bem? Eu vou contar para vocês como que a adoção passou a ser a nossa decisão para formar a nossa família. Mas antes de falar isso, eu queria te perguntar, para você, o que é um milagre? Por muito tempo eu fiquei me indagando sobre o que seria um milagre. E nessa jornada de 12 longos anos, tentando ter um filho, gerar uma criança, eu achava que milagre era uma intervenção sobrenatural de Deus na minha vida e na vida do meu marido, para que a gente pudesse gerar uma vida. Nós nos casamos em 2003, no comecinho do ano, em março. E 2 anos após o nosso casamento, nós começamos a pensar em ter filhos e nós já passamos para o treinamento intensivo de todo casal aí que quer ter uma criança. Depois de algum tempo, a gente percebeu que não acontecia e que com as outras pessoas era tão fácil, tão rápido, por que com a gente estava demorando tanto? Nós então passamos a fazer alguns exames, consultar médicos, especialistas. Começou comigo, claro, sempre começa com a mulher, né? Porque a mulher sempre está indo ao ginecologista. Então eu tive a confirmação de um diagnóstico que eu já tinha desde os meus 15 anos de idade, que eu tinha uma condição chamada de ovário policístico. Só que o ovário policístico por si só não é impedimento para que a gravidez não ocorra. Ela pode até acontecer. Eu conheço pessoas que são mães aí de 3 filhos e têm um ovário policístico. E como não acontecia com a gente, meu tio, que ainda era vivo na época e era médico, nos aconselhou a fazer alguns exames, na verdade meu marido, né, fazer alguns exames para que a gente pudesse ver se também tinha condição, o fator do marido também, né, a condição masculina, que também estava prejudicando esse processo tão natural para alguns casais, né, para que ele acontecesse. Aí, gente, com os 2 diagnósticos fechados, começou então a nossa luta, né, de oficialmente tentantes. No mundo aí do pessoal que quer ter filhos, as pessoas que ainda não conseguiram são chamadas de tentante. E nós fomos tentantes por 12 anos. A gente fez de tudo que você pode imaginar. Nós passamos por diversos médicos, eu nem lembro a quantidade de médicos que a gente já passou, mas nós fomos em diversos médicos, em especialistas caríssimos, em médicos indicados, em tudo quanto é que é pessoa que você pode imaginar. Quando a gente, né, achava que o médico não era a solução, a gente começava a fazer pesquisas na internet para descobrir algum produto natural que pudesse ajudar. Então, nessa vida de tentante aí, a gente começou a tomar vitamina, mudar a alimentação. As pessoas falavam que ingerir mais proteína ajudava, tirar o glúten ajudava. Então, tudo que estava ao nosso alcance, tanto financeiro, né, quanto para a gente descobrir mesmo o que poderia fazer, a gente fez. Em 2008, nós fomos então transferidos para São Paulo, né? E nessa mudança de cidade, a tentante aqui já imaginava, uau, novos médicos, outros olhares, vou poder ter outras opiniões a nosso respeito para saber se realmente só um tratamento mais sistemático que vai ter sucesso com a gente. Então a gente veio para São Paulo e começou aquela labuta de novo de médicos e tudo mais. Mas aí nós pensamos na adoção. E nós chegamos aí sim ao fórum, nos matriculamos no curso obrigatório para pessoas que querem adotar. Fizemos o curso, ouvimos muita coisa lá e nosso coração não ficou em paz. Quando terminou aquele curso, a gente simplesmente engavetou esse projeto que seria a adoção e continuou dando prosseguimento às tentativas naturais de se ter um filho, né? Nós somos cristãos, então a gente acreditava, sim, que Deus pudesse agir de uma forma sobrenatural e que eu pudesse ficar grávida, que, né, afinal ele fez com Sara, ele fez com Ana, ele fez com Isabel, por que ele não poderia fazer com a Daniela e com a Demori? Por que ele não poderia fazer com tantos outros casais que a gente conhecia? E nessa nossa luta para gerar uma criança, para ter um filho,
Nós ouvimos das coisas mais absurdas que você pode imaginar. A gente ouviu desde que a gente não devia fazer muito com muita frequência, ouviu que a gente deveria fazer de um determinado jeito, ouviu que a gente, de repente, não era abençoado por Deus porque a gente tinha algum pecado oculto. Ouviu também que, de repente, eu não serviria para ser mãe e por isso que Deus não me dava um filho. A gente ouvia cada coisa absurda, a gente já estava machucado, né, dilacerado como um casal e ainda tinha que ouvir essas coisas, essas indagações das pessoas e ouvir também o tempo todo, né, porque eu já tinha 30 anos quando eu vim para São Paulo e meu marido é 15 anos mais velho que eu, ele já tinha 45. Então as pessoas olhavam pra gente e falavam, e o bebê, quando é que vem o bebê? Quando é que vem um bebê, gente? Para uma pessoa que está tentando ter um filho. Essa pergunta é cruel. Quando é que vem um bebê? Eu vou lá saber quando é que vai vir? É quando Deus quiser mandar. Se eu pudesse mandar no meu corpo e mandar no corpo do meu marido, eu já tinha tido uns 10 filhos. Só que com a gente não era assim. Tem pessoas que falam, né, que é só namorar que eu fico grávida. Uau, parabéns para você. Glória a Deus, porque é assim com você. Mas para 10 casais que conseguem fazer isso e ficar grávida na primeira tentativa, tem mais um monte que tenta, às vezes, uma vida inteira e não consegue. A tão sonhada gestação, o tão sonhado filho. Nessa luta também de tentativas, a gente ouvia muitas vezes, né? Mas o problema é de quem? É seu ou do seu marido? Gente, se eu sou casada e eu tô casada numa relação monogâmica, o problema é de quem? É meu e dele. O problema é nosso. Não importa se a dificuldade para engravidar tá só com a esposa, tá só com o marido. Se você resolveu formar família com ele ou com ela, o problema é dos dois. Não é o problema de um ou o problema de outro. Por muito tempo as pessoas ficavam perguntando pra gente de quem que era o problema para engravidar. O problema sempre foi nosso, porque a gente resolveu viver, casar e formar uma família junto. Às vezes, para alguns casais que era tão natural e tão normal ficar grávida, até descobrir a gravidez de surpresa, para a gente sempre foi uma luta. E eu tenho certeza que eu não estou falando só por mim agora, estou falando com muitas mulheres que têm passado por isso. Mas os anos foram passando e em 2017 eu descobri um médico no Rio de Janeiro através de umas amigas que tinham conseguido engravidar com ele, que tinham até limitações muito maiores que as minhas físicas, né? E eu fui naquela consulta lá no Rio de Janeiro, naquele médico. E fui assim, né? É agora ou racha, né? Porque a gente já estava esgotado emocional e fisicamente. A gente estava esgotado em todos os sentidos. Já a ponto de nem querer ouvir falar mais de filho, de criança, porque era uma coisa que estava machucando muito a gente. Então, no início de 2017, eu fui ao Rio de Janeiro e dei início a mais um tratamento. E ao que foi chamado de último tratamento. Então, em 2017, eu fui naquele médico e passei pelas consultas. Ele foi muito bacana, passou muita esperança nessa primeira consulta, falou que sim, tinha jeito, que a gente ia conseguir. E era para seguir um protocolo que ele estava passando, ele passou algumas medicações pra gente, né? Alguns antibióticos, era um tratamento que ele fazia de uma outra forma, e então nós topamos e começamos a fazer. E junto com aqueles antibióticos, a gente começou a tomar também o indutor de ovulação, que ajudava também a mulher a ovular. Eu já tinha tomado algumas vezes, não seria a primeira vez que eu estaria tomando aquele indutor de ovulação. E uma coisa que eu quero dizer também é que todos esses tratamentos que a gente fazia com os médicos, essas procuras pelos médicos, normalmente a gente não comentava com as pessoas, para que não criasse expectativa nelas e também não criasse expectativa na gente, porque uma coisa dolorida é você ir ao médico, começar um tratamento, esperar um positivo e quando chega lá no dia D, o positivo não vem. Já era frustrante eu ter que dizer isso para o meu marido. Eu ter que dizer isso para o meu marido, para a família, para pai, para mãe, para irmãs, para amigos. Aquilo machucava demais. Então, já no final das últimas tentativas que a gente estava, a gente já não falava mais com as pessoas. Né? Era uma fase que a gente estava precisando de um super apoio dos nossos amigos, das pessoas mais próximas e da nossa família, mas que a gente preferiu ficar em silêncio, sem comentar, para não nos machucar mais ainda, porque a gente já estava bastante ferido.
E aí eu fui para essa consulta no Rio, comecei a fazer o tratamento, meu marido também. Nós repetimos os exames obtiveram uma melhora e fizemos a segunda fase do tratamento, porque a primeira só não foi suficiente. E nessa segunda fase do tratamento, quando meu marido repetiu os exames, o médico notou que a condição dele nos exames que ele fez era uma condição progressiva, ou seja, cada dia que passava ele produzia menos espermatozoide e com menor motilidade. Então a gente estava numa corrida já assim contra o tempo para poder conseguir a gestação. Por outro lado, eu já estava me aproximando dos 40 anos. Então a cobrança para uma mulher para a primeira gestação já ser próxima aos 40 anos também, para a medicina já começa a ser um caso de gravidez de risco. As chances de uma criança nascer com autismo são grandes, ou uma criança com uma deficiência também é grande. Então a gente tinha também essa preocupação. Só que quando a gente estava caminhando já para o final desse tratamento, que a gente nem sabia que era o final, eu tive mais uma consulta com esse médico. E quando ele viu esse resultado do exame do meu marido, ele falou para mim: Daniela, eu vou ser sincero com você, então vocês estão numa luta já contra o tempo, e eu indicaria para vocês agora a FIV, que é a fertilização in vitro. A gente já tinha passado por uma inseminação artificial, que tinha me esgotado de forma tremenda. E no final dessa inseminação artificial, que não culminou com uma gravidez, eu não consegui engravidar, eu entrei num ciclo de depressão muito forte. E, sinceramente, quando ele falou para mim da FIV, e eu compartilhei isso com meu marido, porque ele estava aqui em São Paulo, quando eu fui na consulta, nosso coração não teve paz. A gente não ficou em paz com isso. A gente teria condição financeira para fazer? Sim, teria. Fazer uma vez, até 2 vezes. A gente teria condição financeira de fazer, sim. Mas a gente esbarrava naquela: e se não der certo na primeira? Não der certo na segunda? Nós vamos tentar quantas vezes até acontecer essa gestação? Ao mesmo tempo, quando a gente ouvia falar de pessoas que tinham conseguido engravidar com tratamentos de indução, FIV, inseminação artificial, tinham muitos relatos de gravidezes com problema, diversas coisas que poderiam acontecer. Então, nós fomos conversando enquanto casal para saber se aquilo ali cabia pra gente. Afinal, a gente ainda pensava que o milagre que Deus ia fazer na nossa vida era o milagre da gestação natural. Eu não estou diminuindo o seu milagre. Se você recebeu o milagre de Deus através da sua gestação, eu glorifico a Deus por você. Glorifico mesmo, porque foi um milagre. E por muito tempo, eu e meu marido achamos que o milagre que Deus ia fazer na nossa vida ia ser o milagre da gestação. Uau, quem sabe uma gestação múltipla? Já pensou? Meu marido já chegando aos 55 anos, eu chegando aos 40, uma gravidez de gêmeos? Meu Deus! A gente pensava que ia ser assim com a gente. Mas alguma coisa estava mudando no nosso coração. E nesse ano de 2017, em junho, meu marido infartou. Ele teve um infarto e ele precisou fazer uma revascularização total do coração. Ele ficou 16 dias internado, foi um momento muito delicado da nossa vida. Os meus parentes não são daqui de São Paulo, eles são de Minas Gerais, e eu não tinha ninguém da minha família próximo a mim. Tem a família do meu marido toda que estava aqui, mas eu não tinha minha mãe e meu pai, né, para poder estar perto naquele momento. Depois que nós descobrimos que o caso dele era cirúrgico, minha mãe acabou vindo para cá e ficando comigo, mas naquele momento todo eu comecei a pensar: poxa, se acontece alguma coisa com ele, eu não vou ter nada dele para ficar comigo. Eu não vou ter nada que a gente construiu juntos. Não tenho uma família para ficar comigo aqui agora. E graças a Deus deu tudo certo. Ele foi operado, a cirurgia foi um sucesso, a recuperação foi ótima. Ele saiu logo do hospital, veio para casa, voltou a trabalhar muito cedo porque ele não estava aguentando mais ficar em casa parado. Toda essa recuperação foi um milagre de Deus também. E quando ele saiu do hospital, a gente voltou a conversar sobre a adoção. Só que o nosso olhar agora da adoção era um olhar diferente. Era um olhar que tinha sofrido uma transformação
de Deus. Porque eu ficava imaginando, como é que eu vou poder amar uma criança que não tem as minhas células? Como é que eu vou amar uma criança que eu não gerei? Como é que eu vou amar uma criança que não tem as minhas características físicas? Que eu vou olhar para ela e não vou me ver nela. Como é que eu vou amar uma criança assim? Como que eu vou amar uma criança que vai trazer uma história junto com ela? Que vai trazer marcas junto com ela? Que vai trazer cicatrizes junto com ela? Eu não sabia se eu e meu marido, se a gente ia ser capaz de amar uma criança assim, que não saiu da gente. Que a gente não viu crescer. Que a gente não conhecia a história dela pessoalmente. Então isso nos assustava. Mas com o passar dos anos, o milagre foi sendo esse. O milagre foi de olhar para histórias de crianças que não tinham tido um bom começo e me compadecer disso. Foi olhar para histórias de crianças que tinham ficado órfãs ou que tinham sido destituídas das suas famílias por N situações e N condições que acontecem no nosso país e acontecem no mundo todo, todos os dias, e ter misericórdia dessa criança. Foi imaginar que dentro do meu coração e dentro do coração do meu marido caberia espaço para amar uma criança que já tinha tido uma história de vida que não começou com a gente. Dava um pouco de medo? Dava porque o desconhecido dá um pouco de medo na gente. Mas a gente começou a orar em favor disso, a respeito disso. E Deus foi dando aquela certeza no nosso coração. Passando esse processo de oração, nós conversamos com os nossos pastores amigos, pastores muito próximos a gente, e com os nossos familiares, e recebemos a aprovação deles. E a gente sabia que aquela aprovação não estava vindo só do homem, estava vindo de Deus também, que era Deus confirmando para a gente que aquilo era o que Ele tinha preparado para a gente. Então, quando a gente começou a orar e a ter essa certeza de que a adoção preencheria a nossa casa e faria com que o nosso lar fosse um lar de verdade, nós pegamos então a documentação lá daquele ano de 2009 que tinham passado a lista pra gente, que a gente não teve coragem de levar. A gente pegou essa documentação, levou ao fórum e deu entrada no processo de habilitação, que é o processo que a gente faz antes de passar para então a adoção. Porque para a adoção realmente ter início e começar, a gente tem que fazer o processo de habilitação. Então nós fomos lá no fórum e levamos toda a documentação que a gente precisava levar. Só que a respeito da nossa habilitação e posterior adoção, eu vou contar depois para vocês. Mas eu queria perguntar para vocês, o que é milagre para vocês? É somente uma mulher que não pode gerar e um homem que não pode gerar conseguir uma gravidez natural? Ou é Deus também transformar um coração que não estava tão propenso, que não estava tão convencido a adotar uma criança e transformar esse coração e gerar nesse coração uma semente de amor tão grande a ponto de fazer com que um casal vá atrás de uma criança que tem toda uma história, que tem toda uma marca, que tem toda uma cicatriz, mas querer também cuidar dessa criança? O que é milagre para você? Eu digo para você com toda certeza que Deus opera dos dois jeitos. Ele faz esse milagre da gestação acontecer, da mulher poder gerar. Eu conheço diversos testemunhos de amigas minhas, de pastoras conhecidas minhas que conseguiram gerar. Só que esse foi o milagre que Deus preparou para elas. O milagre que Deus preparou para mim, e eu falo para você com toda convicção e com toda certeza, foi o milagre da adoção. E para saber o restante da nossa história, você vai ter que acompanhar aqui pelo canal. Aproveita, já dá um like, já se inscreve, porque aí você ajuda a gente também a plantar a semente da adoção em outros corações. Tem muito coração por aí que ainda não sabe que a adoção é uma saída e é uma saída que vem de Deus. Amém? Um grande abraço, fique firme, fique com Jesus.